Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a chegada de Robert Renan ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. Além disso, também vamos trazer informações sobre a recuperação judicial do Vasco da Gama. O Ministério Público está contestando o plano apresentado pelo Cruz Maltino. Vamos também falar sobre a preparação do Vasco da Gama para o confronto contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Isso e mais aqui no Giro desta sexta-feira no canal do Pedrosa. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes sociais nas quais vocês tiverem acesso. E no mais, é isso. Venha com a gente para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. Vem com a gente. E vamos iniciar o Giro desta sexta-feira falando sobre a chegada de Robert Renan no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco da Gama. O Vasco aí que vem nessa busca aí por zagueiros após vender, né, Luiz Gustavo para o Bahia e trouxe Robert Renan aí como uma reposição, né? Robert Renan com uma carreira aí, apesar de novo, né, 21 anos só de idade, já tem uma carreira considerada extensa, né? Passagem por Corinthians, Al-Shabaab, Internacional, enfim, entre outros clubes aí que o Robert Renan teve passagem aí, também inclusive jogou na seleção brasileira principal e nas seleções brasileiras de base também. Robert Renan chega aí ao Vasco da Gama assinando um contrato de empréstimo aí por um ano, com opção de compra aí para atuar aí no lado esquerdo da zaga, que já tem o zagueiro Lucas Freitas e tinha também, né, o zagueiro Luiz Gustavo, que agora foi vendido para o Bahia. E o zagueiro Robert Renan chegou no Rio de Janeiro na noite dessa sexta-feira e falou com a imprensa, chegou com a sua filhinha, uma fofura, gente. Ele chegou com a filhinha de Robert Renan, chegou trajada de Vasco da Gama, né? A família de Robert Renan também aí, né, possui uma ligação muito forte com o Vasco, tem fotos aí também do zagueiro Robert Renan com a camisa do Vasco da Gama, né? O zagueiro aí que vem de um seio familiar que é vascaíno, né? A família toda do zagueiro é vascaína. E o zagueiro aí falou, né? Trouxe as suas primeiras palavras como zagueiro aí do Vasco da Gama. Ele falou aí, trouxe as suas primeiras impressões, expectativas, enfim. Robert Renan falou pela primeira vez como atleta do Vasco da Gama. Confira as aspas do nosso novo zagueiro. Confira. Boa noite a todos. Minha expectativa é imensa, né? Como você falou, é um sonho da minha família e minha família está muito feliz, mas tem alguns acertos ainda para resolver com o Zente e se Deus quiser se concretizar, eu posso vestir a camisa do Vasco. Tá bem fisicamente para jogar? Tô bem, graças a Deus. Um recado pro torcedor? Que eu vou dar o meu melhor, que possa sair muitas vitórias e título para nós. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus.
não vai jogar conta de luz, não vai jogar... É pra brincar, pra você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Dando prosseguimento aí à preparação para o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, o Vasco aí treinou normalmente no CT Moacir Barbosa, né? O volante Jair, o lateral Paulo Henrique estarão à disposição, né? Cumpriram suspensão neste último jogo contra o Juventude e vão poder atuar aí contra o Corinthians, né, em São Januário, jogo aí que vai ter casa cheia, os ingressos já foram esgotados, a torcida comprou todos os ingressos para esta partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e também esgotou os ingressos para o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil em São Januário. A torcida do Vasco comprou o barulho aí da equipe após a goleada de 6-0 sobre o Santos. E o jogo contra o Corinthians que também deve contar aí com Andrés Gomes, que vem treinando muito bem, vem demonstrando um vigor físico muito impressionante aí, já saíram vídeos aí disponibilizados pela Vasco TV, que a torcida fez o seu corte, né? O canal do Pedrosa também trouxe cortes aí muito interessantes do atacante Andrés Gomes, colombiano, contratado aí por empréstimo, também com opção de compra aí, igual nos moldes do nosso zagueiro aí, Robert Renan. E o Andrés Gomes vem demonstrando bastante vigor físico, né? Vem demonstrando aí que está com muita disposição, muita vontade de entrar em campo e de mostrar serviço com a camisa do Vasco da Gama. O Andrés Gomes aí, que foi disputado junto com o Corinthians, né? Saiu uma reportagem hoje do portal Meu Timão, dizendo que o atacante Andrés Gomes já estava, inclusive, acertado com o Corinthians para ser esse reforço do clube paulista, mais situações envolvendo impeachment do presidente do Corinthians, mais o transfer ban que o clube paulista aí sofreu na FIFA, acabou que melou a negociação com o clube paulista e o Vasco avançou no negócio, ofereceu um salário maior para o atacante Andrés Gomes, que fechou com o Vasco da Gama e já vai estar à disposição, inclusive contra o Corinthians, né? O primeiro jogo aí do nosso atacante Andrés Gomes será contra o Corinthians. A tendência é que o nosso colombiano fique à disposição do técnico Fernando Diniz para fazer a sua estreia e logo contra quem? Logo contra o Corinthians, né? Enfim, vamos torcer, vamos rezar aí para que o nosso atacante desencante, faça muitos gols aí com a camisa do Vasco da Gama e que estreie logo fazendo gol, né? Contra o Corinthians, né? O roteiro tá pronto, né? O roteiro aí, os deuses do futebol que adoram um roteiro, parece de cinema, né? E os deuses do futebol adorariam esse roteiro e seria maravilhoso o nosso colombiano estrear aí, jogando bem, com gol, dando assistência nesta partida contra o Corinthians. E para finalizar o giro desta sexta-feira, vamos trazer uma informação não tão boa, né, por assim dizer. O Ministério Público do Rio de Janeiro está contestando o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama. A informação foi trazida aí primeiramente pelos amigos do podcast Cruz Maltino e detalhada pelo pessoal do Globoesporte.com. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou graves ilegalidades no plano de recuperação judicial apresentado pelo Vasco e pela SAF, especialmente no tratamento de dívidas trabalhistas, né? E apontou a necessidade da correção dos pontos ilegais antes da Assembleia Geral dos Credores. E nesse cenário, o Ministério Público acabou que indicou a impossibilidade de homologar, né, o plano aí proposto pelo Vasco, mesmo que os credores aprovam esse plano. No parecer preliminar, o Ministério Público classificou cláusulas como abusivas, discriminatórias e que afrontam o ordenamento jurídico. E recomendou que o clube refaça trechos do documento antes da Assembleia Geral de Credores, que vai decidir o futuro do processo, né? E um dos pontos trazidos do documento é a possibilidade de pagamento integral dos créditos trabalhistas em até 10 anos, o que, segundo o Ministério Público, a lei estabelece um limite de 3 anos. Além disso, o texto cria duas categorias de credores, né? Os chamados colaboradores, que participaram e aderiram às negociações propostas por ocasião das mediações conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas, e receberiam sem deságio, ou seja, integralmente, e os não colaboradores, que teriam direito a apenas 8% do valor nominal da dívida, limitado a 150 salários mínimos, com o início dos pagamentos apenas um ano após a homologação do plano. Para o Ministério Público, a divisão é abusiva e ilegal por tratar de forma desigual trabalhadores de uma mesma classe, né? E o documento, né, trouxe um trecho, né, dizendo o seguinte, abre aspas, as ilegalidades aqui são gigantescas, isso porque cria tratamento ainda mais gravoso aos credores que não aderiram às condições discutidas em mediação. Há de se ter como ilegal qualquer tentativa de imposição de punição aos titulares de créditos trabalhistas que não quiseram aderir às condições de pagamento discutidas na mediação. Trata-se de uma previsão abusiva, sem previsão legal, que viola o princípio pars condicio creditorium, sem olvidar o desrespeito ao já mencionado artigo 54 da LFR.
parecer também critica a previsão de um bônus de adimplência, que perdoaria automaticamente saldos superiores a 5 milhões por credor, caso o Vasco cumprisse os pagamentos. A medida foi classificada como um deságio disfarçado, vedado pela lei. Outro ponto considerado irregular é a aplicação de penalidades para credores que não atualizarem seus dados bancários a tempo, o que implicaria um deságio adicional de 2%. Em resumo, o plano que é considerado vital para a saúde financeira do Vasco da Gama está parado nesse momento na Justiça, até que o Vasco corrija esses pontos que foram apontados pelo Ministério Público como fundamentais para que o Vasco não esteja incorrendo em ilegalidade, né? O Ministério Público aí afirma que o Vasco está ilegal, está praticando práticas abusivas aí de mercado, de negociação, e agora exige que o Vasco da Gama aí refaça essas cláusulas, né? Que o Vasco republique o edital para que o plano de recuperação judicial possa ser homologado e aceito pela Justiça. E minha rapaziada, no mais, é isso. O giro desta sexta-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, todas as redes sociais nas quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá estamos atualizando diariamente o noticiário do Clube de Regatas Vasco da Gama, com muita informação, credibilidade e seriedade para você, torcedor vascaíno. Beleza? E no mais, é isso, rapaziada. Tamo junto, forte abraço e saudações vascaínas.